ao nosso tema de hoje, que é inflexão. Qual que é a importância da inflexão para você fazer uma apresentação incrível, beleza? O que é importante? Por que a inflexão ela é tão importante? Nós vamos trabalhar. Eu, quando estava me profissionalizando como ator, eu tive uma experiência de participar de uma audição. O músico ele tem essa audição, o ator ele tem essa audição. O Sindicato dos Artistas de Belo Horizonte ele fez uma audição para profissionalizar os atores que estavam morando em Juiz de Fora. E o que aconteceu? Eu me inscrevi para poder me profissionalizar. Eu tinha já experiência como ator, mas fazendo teatro amador na ocasião. E isso foi lá em 94, mais ou menos. E ali eu queria ser profissional. E eu participei da audição. E nessa audição consistia numa banca de 3 diretores que iria examinar os atores que estavam ali morando em Juiz de Fora que já tinham condições de se profissionalizar. Eles atuavam como amadores, mas precisavam se profissionalizar. Eu era um deles. E aí eu me inscrevi e eu fui fazer a prova. E um dos pré-requisitos na prova era basicamente inflexionar um texto. Era o mesmo texto, e eu não me esqueço desse texto. O texto era basicamente, era assim: não tenho um tostão no bolso. Esse era o meu texto. E os diretores pediram para eu interpretar da vida aquele texto, a emoção, aquele texto, de que forma? Eles me colocaram em situações diferentes e eu tive de dar realmente a inflexão, a emoção para aquela situação. E eles falaram assim: você, nesse momento, você é uma mãe, você é mãe, uma mãe não, né? É mãe de 3 crianças, e essas 3 crianças você está no mercado, você está numa feira. E as crianças pequenas ali puxando a barra da sua saia, ali do seu vestido, te pedindo para comprar isso, comprar aquilo. E aí, como que você responderia para os seus filhos, sendo mãe, como é que você responderia para os seus filhos que você não tem um tostão no bolso? E eu tive que me colocar naquela situação, me projetar dentro daquele cenário e dar a emoção da resposta. E eu imaginei eles ali puxando meu vestido, e eu respondi para eles, de forma brava, nervosa: não tenho um tostão no bolso! Do tipo, para de me incomodar. Então, basicamente, inflexionar uma palavra dentro de um texto, numa apresentação, é você usar o tom correto, é você dar vida àquele texto. E aí você vai apresentar uma intenção, uma emoção no seu texto. Isso vai fazer toda a diferença na sua apresentação. Muitas vezes nós perdemos muitas oportunidades num texto porque não estamos inflexionando da maneira correta. Muitas vezes a gente se trava, se preserva na emoção, achando que pode ficar exagerado e tudo mais, e acabamos perdendo uma grande oportunidade numa apresentação porque não inflexionamos o texto da maneira correta. Não sei se você já teve essa experiência, mas também nós precisamos tomar muito cuidado para não exagerar. Voltando à parte que eu falei da prova que eu participei, dessa audição, eles me colocaram também num segundo cenário, uma segunda situação, um contexto diferente. Eu era o namorado, nós estávamos no jantar, eu, a minha suposta namorada, e os pais da minha namorada.
E ao final do jantar, eu precisava comunicar a ela, na hora de pagar a conta, que eu não tinha um tostão no bolso. Como que eu ia inflexionar aquele texto? O mesmo texto, não tinha um tostão no bolso. E eu imaginei, falei, bem, eu dei uma cochichada no ouvido dela, eu falei, olhei para um lado, olhei para o outro, e cochichei no ouvido dela assim, não tenho um tostão no bolso. Ou seja, mudou completamente aquela minha interpretação. Justamente porque o contexto era diferente, a situação era totalmente diferente. Então, naturalmente, a emoção seria totalmente diferente. Inicialmente falando, eu estou trazendo esse case pessoal, mas eu falei também para tomarmos muito cuidado com os exageros. Você quer inflexionar a palavra, mas você precisa entender que existem certos limites para que não se torne uma coisa exagerada. O exagero, ele pode ser confundido, às vezes, com a falta de naturalidade. Você colocar, por exemplo, uma entonação diferente, simplesmente subindo, aumentando o volume da voz. Eu tenho um aluno, esse aluno me compartilhou que no trabalho dele tem uma pessoa que não tem uma noção correta de inflexionar as palavras. Ora, essa pessoa no trabalho dele, quando tem que fazer alguma palestra, alguma reunião, essa pessoa, ela eleva de forma exagerada o volume da voz e ora diminui. E esse meu aluno, ele, não posso falar o nome por uma questão de ética, com esse outro profissional que trabalha com ele, precisamos respeitar isso. E eles colocaram, os funcionários, os colaboradores, colocaram um apelido nesse colega. E ele colocou lá que o apelido do colega é Piu Piu Monstro. Você já viu lá o Piu Piu Monstro lá? Que a hora transforma, de repente, num monstro, e aí ele tem uma aparência, tem uma voz diferente, tem um. E a hora ele volta a ser o Piu Piu, não mais o monstro. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de inflexão, pessoal. Exagerar de forma sem harmonia, sem conexão com realmente com a ideia. Não podemos exagerar essas inflexões, porque senão a ideia ela fica deturpada. A gente consegue estragar a mensagem com essa inflexão errada, desmedida. Precisamos ter uma harmonia, uma inflexão que tem a ver com a verdadeira intenção contida dentro do texto. Tranquilo até aqui? Voltando na questão que eu estava explicando inicialmente sobre os tipos de voz que nós temos uma voz do peito, uma voz mais peitoral, nós temos uma voz, às vezes, mais do nariz, uma voz mais caracterizada. Algumas pessoas têm privilégio de ter uma voz mais grave, isso eu estou falando para os homens, e alguns uma voz mais aguda. Mas nós podemos compensar muito às vezes, por você não ter uma voz tão aveludada, tão de locutor. Isso não quer dizer nada. Você pode compensar através de uma inflexão, de uma entonação diferenciada, para compensar, às vezes, o seu timbre de voz, que é um pouco mais agudo. O que é o timbre de voz? Basicamente é o som natural da nossa voz humana, quanto ao volume e a espessura dela. Mais grave, mais suave. Tem alguns amigos aí que têm esse tipo de voz. Então, vozes diferentes, timbres diferentes. A emissão da voz é a entonação que nós vamos dar. Então, precisamos entender que a entonação ela é basicamente o quê? O volume, a pausa, o ritmo, a inflexão que propriamente nós estamos tratando e a dicção. Essa é a emissão da voz. Nós temos todas essas nuances para serem trabalhadas numa apresentação. Então, nós precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar. E a entonação, basicamente, o que ela é?
ela é o grau de elevação ou diminuição da nossa voz, que aí define propriamente o tom, que não tem, ele vai ser alterado, obviamente, pela inflexão que nós iremos dar a cada palavra. Essa variação da entonação vocal, por exemplo, com entusiasmo, ela é um elemento chave num discurso competente. Nós iremos tratar disso mais à frente, numa outra live que nós já estamos elaborando para poder apresentar para vocês. Isso tudo vai ajudar o quê? A você a falar usando essa técnica de inflexionar bem as palavras, ter mais segurança na hora de falar, mais credibilidade, mais autoridade. Essa é a ideia. Você aprendendo essa técnica, você vai conseguir transmitir essa ideia, transmitir esse efeito para o seu público. Em outra live eu trouxe um conteúdo explicando sobre uma matéria, um artigo que saiu sobre a importância dos efeitos da comunicação. Foi uma pesquisa feita lá na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 1996, e lá definia bastante, fizeram um gráfico e definia que a expressão corporal correspondia a 55% na comunicação, a expressão vocal, 38% na comunicação, e o conteúdo da sua apresentação, 7%. Então, podemos ver que você inflexionar bem as palavras, ela tem um peso de 38% na sua comunicação. Você pode compensar muito sabendo inflexionar bem as palavras para ter sucesso na sua apresentação. Basta você dominar essa técnica. Nós não teremos tempo hábil para dominar essa técnica aqui, beleza? Mas nós vamos ter realmente jogar um pouco de luz nesse tema para que isso possa ficar mais claro para você. Utilizar melhor a inflexão. Uma coisa que é muito importante nós nos atentarmos na nossa apresentação. Falar sempre na mesma altura pode ser monótono, desestimulante. O que é a monotonia? É monotom. Você usar o mesmo tom. Você precisa, então, usar a inflexão na palavra para trazer o quê? Vida, nuance, variação na palavra. E aí sim ela vai se tornar mais atraente ao seu público. Monotom, há uma pesquisa científica que diz que as coisas monótonas, o cérebro ele dispersa rapidamente. Porque está monótono, entra no tédio. E entrando no tédio, o cérebro ele se distrai, ele quer novidade, ele quer uma coisa que o atraia. E se você perde a conexão com o seu público, porque você não está inflexionando bem os seus textos, não está interessante, o volume de voz não está atrativo, o seu texto está monótono, você perde a conexão com o seu público. Eis um grande perigo de você não inflexionar bem as palavras na sua apresentação. O seu público vai perder conexão com o seu conteúdo e tudo vai por água abaixo. A voz ela precisa encontrar a altura adequada para quê? Não irritar aqueles que estão te ouvindo. Se a pessoa está muito próximo de você, se é presencial, a sua apresentação, cuidado para não gritar no ouvido dela. Se você estiver no microfone, cuidado com o volume também para não extrapolar. Quem está perto da caixa de som, coitado dos tímpanos dessa pessoa. Muito cuidado. Então, devemos falar alto o suficiente para ser ouvido por todos, mas variar o volume para quê? Diversificar, inflexionar cada palavra. Dessa forma, as pessoas entenderão melhor. Então, podemos entender que inflexão é a própria vida da interpretação que você está dando na sua apresentação. A inflexão adequada na voz, ela vai ajudar o quê? O seu espectador, o seu telespectador, ela vai valorizar cada palavra. Você vai conseguir, com isso, se você enfatizar
cada palavra, por exemplo, num determinado trecho do texto, vai dar valor a cada palavra. Ela vai dar força e vida às suas ideias que você está apresentando. Isso vai te ajudar realmente a dar vida à ideia do seu conteúdo. Por exemplo, essa capacidade, como eu falei inicialmente da minha própria experiência como ator, ela é própria de atores e declamadores, na é verdade. Você vê aí um tom de interpretação, de emoção, os atores, as atrizes fazendo o seu trabalho, declamando um poema, uma poesia aí, é interessante. O orador ele deve aprimorar as inflexões. Essa técnica tem que ser aprimorada por você, da sua voz. Para quê? Seja um fiel reflexo dos seus pensamentos. Então preste bem atenção nisso. Tem que ser um reflexo fiel dos pensamentos que você está querendo transmitir. Se você fizer bem essa inflexão, o que vai causar no seu público? Entendimento, clareza, porque você está inflexionando, você está dando realmente a intenção verdadeira. A pior coisa que tem numa apresentação pode ser o quê? Uma ideia que não tem conexão com o que você está expressando, o tom da sua fala. Não vai fazer sentido, não é verdade? A entonação é o que você faz para inflexionar. Tá legal? Então você vai dar uma entonação diferente. E aí sim, você está entonando, você está inflexionando a palavra. Você usa um tom diferente. Você muda o tom para quê? Dar característica à inflexão. E aí sim, é que numa mudança de marcha, né? Segunda, terceira, por aí adiante. Você muda o tom e aí tem uma velocidade diferente, tem um volume diferente, tem um ritmo diferente. Por quê? Você tem emoção. Se você está triste, a tendência é falar mais lentamente. Olha, o ritmo mudou, o tom mudou, a velocidade mudou. E por quê? Eu estou inflexionando. A inflexão é a alma da intenção. Fica claro assim? Fica claro? É a alma. É o sentido que você está dando. E lógico, o tom vai ser o quê? Vai ser a expressão dessa inflexão. É o que as pessoas vão ouvir, vão entender. Você está inflexionando a palavra. A pronúncia dessas sílabas, por exemplo, que possivelmente você vai precisar expressar, ou palavras, ela poderá mudar a mensagem, tá? Você está inflexionando, você está mudando a mensagem. Assim, podemos dizer, por exemplo, vamos colocar assim, uma emoção, uma palavra, sábia, sabia, sabiá, muda tudo. Se você está expressando uma palavra, você pode também mudar o tom dessa palavra. Vai mudar realmente a intenção. Aí, logicamente, já entra numa outra seara, que é a questão de acentuação gráfica, que a gente tem que tomar cuidado. Mas como você expressa é o que vai fazer toda a diferença. Nós temos intenções que farão o momento, é o clima, é o clímax que você está dando ao que você está transmitindo. Então, eu posso, por exemplo, colocar um suspense. Eu tenho um clímax para dar de suspense. Então, a maneira, o tom que eu vou estar usando aqui para apresentar um suspense, eu quero dar um clímax de suspense. Através da inflexão do meu texto, da palavra, eu posso dar o tom de suspense. Por quê? Eu estou inflexionando essa palavra, estou alterando a maneira de expressar a emoção, a intenção que eu quero dar é de suspense. Então eu vou fazer o quê? Vou dar uma pausa nessa fala. Eu estou inflexionando. É o mesmo texto, mas se eu quiser, por exemplo, é como um ritmo. Eu posso pegar o mesmo instrumento, por exemplo, pegar um violão, e eu posso tocar uma bossa nova com esse violão. Isso é uma bossa.
E eu posso também tocar um samba com violão. E aí? Vou mudar o ritmo. Posso colocar, por exemplo, um jazz, tudo com violão. A inflexão, eu estou alterando o gênero. Eu estou mudando completamente da água para o vinho através de uma inflexão. Estou dando uma emoção diferente, um ritmo diferente. Então, essa técnica, ela é de extrema importância você conhecer, porque isso vai dar credibilidade diante do seu público quando você dominar essa técnica. Se apresentar um conteúdo, dando a real intenção, só através do conhecimento dessa técnica. Muda tudo. E não vai ficar monotônico, não vai ficar chato. As pessoas vão entender qual é a verdadeira intenção, o contexto. Através de para um bom entendedor, um pingo é letra, como dizem, né? Então, basta você uma nota musical, você já meio que já. Tinha até um programa assim no SBT, não sei se você lembra, qual é a música? E as pessoas tinham lá uma nota, tom, duas notas. E aí você já sabia qual era a música. Porque exatamente a inflexão, você souber. Fica claro para você? Nós temos aí, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar, pessoal. A boa notícia, na verdade, é que, na verdade, eu não vou começar com a boa notícia. A má notícia é que o nosso tom de voz, ele muda, tá? De acordo com o avanço da nossa idade, a nossa taxa hormonal, ela vai cair, é natural. Homens, por exemplo, a má notícia para os homens aí, é que se você tiver uma voz grave, a sua voz vai afinar. A má notícia aí é para quem tem a voz mais aguda, vai ficar mais aguda, porque a taxa hormonal ela vai cair quanto mais idade você tiver, e essa taxa vai cair. Agora, para as mulheres, a taxa hormonal também ela é alterada naqueles dias, né? A mulher está nos dias, a voz ela fica mais grave, fica mais rouca, não é verdade? Ou quando ela está tomando, por exemplo, um anticoncepcional e etc., também a voz fica mais rouca, mais grave. Isso é normal. Mas isso não tem a ver com inflexionar as palavras. Nós não podemos confundir timbre de voz, rouquidão, ou questões hormonais com entonação, com inflexão de palavras. Não podemos confundir aí, tá bom? Essa influência é inevitável, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas nós não podemos confundir. Quero só abrir um parêntese, porque nós precisamos tomar muito cuidado nessa questão de inflexão de palavras. Nós não podemos confundir, por exemplo, volume. É logicamente que você vai inflexionar a palavra, muitas vezes vai aumentar o volume do seu texto, isso é normal, mas microfone, você tem que tomar muito cuidado com o microfone. Por quê? Tomar cuidado com o microfone, porque o microfone ele vai dar volume à sua voz, ele vai te dar volume, mas ele não vai emprestar energia e nem emoção ao seu discurso. Tem gente que confunde. Lembra lá do exemplo que eu dei do Piu-Piu Monstro? Aumentar o volume, diminuir o volume. Se transforma no monstro, de repente se transforma no Piu-Piu. Para quem está do outro lado, não vai entender muito bem isso, vai ficar esquisito. Subir a voz, diminuir a voz repentinamente, sem conexão com o que você está falando. Não é isso. Inflexionar não é isso. Quero deixar claro. Qual é o benefício que você tem de saber inflexionar? Convencer, esclarecer, definir. Isso, a inflexão ela tem o poder de fazer. É deixar claro uma situação, uma verdadeira intenção, aonde você quer chegar, ou aonde que você quer que o público chegue. Você quer dar realmente uma direção para ele. Então, você vai usar uma inflexão, vai mudar a emoção para definir a ele aonde você quer que ele chegue, o que você quer que ele faça com aquela informação que você está dando ali.
através de uma inflexão da palavra. Lembrando, então, cuidado com o microfone, ele vai realmente permitir que você alcance a plateia, mas não vai colocar convicção na sua voz. Muito cuidado com o microfone, tá, pessoal? Não vamos confundir. Usar o microfone da maneira errada. Por isso que é tão importante você adquirir técnica, aprender a dominar as técnicas. Como é que eu projeto a minha voz no microfone, como que é melhor, qual é o tom, qual é a emoção que eu vou usar, que eu posso trabalhar. Se você tiver técnica, você vai conseguir realmente trabalhar essas nuances na hora certa, com a velocidade certa. Isso é de suma importância na comunicação. Tem gente que usa um termo popular que eu concordo, falar bem não quer dizer falar, não quer dizer isso. Até um papagaio fala, na verdade. Fala é muito, ele repete, não se trata disso. Mas você dominar essa arte de se expressar de forma, às vezes, necessária, mais eloquente, convencendo com as pessoas, dando a elas entendimento do que você está falando, que você entende bem do que você está apresentando, você tem autoridade nesse assunto, é muito diferente. E é decisivo. Você imagina numa entrevista de emprego, por exemplo, se você souber inflexionar bem as emoções, apresentar as emoções na medida certa, sem exageros, você vai deixar clara a sua mensagem para quem está te entrevistando. E uma palavra, às vezes, num tom diferente, pode dar a entender uma mensagem diferente. As pessoas podem não entender o que você quer dizer. Às vezes você está nervoso, está nervosa, e aí você está transmitindo esse nervosismo no tom da sua voz. Mas se você souber trabalhar a inflexão, você vai saber dominar o tom, dominar a emoção através de uma respiração, por exemplo, uma técnica de respiração. Você vai saber inflexionar bem aquilo que provavelmente você já se preparou para apresentar. E o nervosismo, ele acaba com as nossas inflexões. Por quê? Ele destrói, é como se fosse uma bola de boliche indo em direção aos pinos. Você preparou os pinos, você se preparou, você deixou tudo prontinho, e vem aquela bola de boliche, aquela emoção errada, que você não consegue dominar. Dominar a emoção tem muito a ver com você saber dominar, saber inflexionar a palavra. Dar a emoção certa. Qual é a emoção que eu quero transmitir aqui? Estou inflexionando corretamente? Estou dando a emoção que eu quero dar? Ou eu estou jogando a bola assim e ela bate nos pinos, mas não faz strike? Você não atinge o seu objetivo. Profissionalmente falando, na empresa, às vezes você se prepara, estuda e chega na hora H, a emoção que está dominando você faz com que você não apresente a intenção correta. Mas eu queria falar isso, eu queria me fazer entender, mas a minha emoção, meu nervosismo acabou com os meus planos. Eu perdi o domínio. Então, você dominar a inflexão, ela é muito importante na comunicação. Seja pessoal, seja profissional, seja acadêmica. Saber dominar a inflexão dessa maneira que eu estou falando, usando a técnica, o que vai levar você para um outro nível. Você vai ter credibilidade na hora de falar, as pessoas vão entender com clareza. Porque você está dominando a emoção, não está deixando dominar a emoção. Acontece a mesma coisa quem canta. Quem vai fazer um teste, por exemplo, de canto, num concurso, alguma coisa, você tem que ter segurança. A insegurança ela é transmitida através da voz. A pessoa se vai se apresentar, já na apresentação conota nervosismo na sua voz. Você não consegue transmitir a emoção correta. As inflexões elas ficam sem harmonia. Você não consegue dominar a inflexão da emoção que você precisa. De tranquilidade, por exemplo, de segurança. Se você não consegue transmitir segurança no tom da sua voz, a emoção está te dominando, e não você dominando a emoção. Você tem que saber dominar. Se você souber dominar essa técnica, aperfeiçoar essa técnica, quem dá o tom é você.
E é isso que precisa acontecer na comunicação. Quem dá o tom é você. A inflexão ela vai te dar essa segurança e essa credibilidade. Quem estiver do outro lado vai falar: nossa, entendi a mensagem, puxa, é positivo. Você tem uma aprovação. Quanto vale essa aprovação para você? Colocando em jogo uma entrevista de emprego ou um TCC, por exemplo. Imagina você apresentar bem o seu texto, que você trabalhou tanto, inflexionando bem, dando as emoções corretas, dando o tom correto, respirando corretamente para apresentar a emoção correta. Quanto vale? Puxa, vale muito tempo, não é verdade? Um TCC, uma aprovação, uma OAB que você tem que fazer lá, uma dissertação, uma prova da OAB. Imagina isso. Já pensou quanto isso vale? Puxa, vale muito. Então, precisamos pensar, precisamos aprender essa técnica de inflexão. Parece uma coisa simples, não é verdade? Mas tem que ter treino, tem que ter preparo, tem que ter. Para você adquirir segurança, exige muito de você se dedicar para aprimorar a técnica. Às vezes a gente leva um tempo para aprimorar certas técnicas, não é verdade? Quem luta tem que dominar um golpe, você tem que aprimorar o golpe, tem que encaixar, não deu ainda, vai lá, repete. Você tem que corrigir o movimento de corpo às vezes. Assim é com a nossa voz, as intenções, a inflexão. E uma coisa muito interessante pensarmos também que, por exemplo, quando você estiver fazendo uma apresentação, você expressar bem, inflexionar bem as palavras, você vai deixar claro que você está falando com a sua plateia. A sua plateia está conectada com a intenção do seu texto, que você está inflexionando corretamente. E não falando apenas, jogando o texto para fora, assim, descarregando o texto. Se você inflexionar as palavras, você vai aproveitar melhor aquele conteúdo. Você vai não jogar texto fora. No teatro a gente fala isso, jogar texto fora. Joga sem emoção, sem expressividade, sem entonação. Você só está descarregando. Não é essa a ideia da apresentação. Boa apresentação é com emoção, fazendo sentido para as pessoas, dominando essa técnica. O que vai acontecer? Vai produzir resultado. Você tem que entender que essa inflexão, qual vai ser o resultado dessa emoção que eu estou aplicando aqui? Vai trazer um resultado. E esse é o ponto crucial na comunicação, você trazer um resultado. Primeira coisa positiva, entendimento, clareza, as pessoas estão te entendendo. E esse é o objetivo do bom comunicador. Trazer fruto, trazer bons resultados. Ontem eu assisti um filme muito interessante, não lembro o título agora, mas era sobre um técnico de futebol americano, e ele tinha um time muito ruim de jovens, e o time nunca ganhava, e ele assumiu o time. Só que ele fez um planejamento, uma estratégia de jogo, e ele apresentou para o time, mandou o time ir para casa, eram crianças, né, adolescentes, ele mandou o time para casa para estudarem aquele croquis, aquelas estratégias que eles iriam usar no próximo jogo para vencer o jogo. E eles ficaram empolgados, foram para casa e chegou na hora H, eles não sabiam o que fazer, eles não entendiam aquela estratégia. E aí e não estava dando certo as jogadas. E o que aconteceu? No ônibus indo para casa, que foi um fiasco o jogo, eles perderam, foi um fiasco. Eles revelaram para o técnico que ninguém tinha entendido a estratégia, o que ele colocou no papel, aquela comunicação era muito profissional. E eles não entendiam. Nem os pais estavam entendendo, e nem eles. E aí o técnico fez uma coisa muito legal. Ele levou os alunos para uma lanchonete, e aí pegou alimentos, botou limãozinho, botou uma batatinha, colocou os elementos ali para comer, como se fossem as estratégias, os jogadores, as jogadas, e deu nome aos elementos, como limão, batatinha, por aí foi. E aí ele conseguiu fazer se entender
as jogadas ficaram claras para ele. As estratégias, a comunicação, a didática dele mudou para fazer se entender. E aí sim, aquele time passou a entender aquela linguagem e aí deu certo. Aí eles começaram a jogar corretamente porque eles sabiam o que tinham de fazer na hora H. A inflexão das palavras não são diferentes. É como se fosse um código, é como se fosse uma linguagem. Você apresentando corretamente as emoções para o seu público, nas suas apresentações, o seu público vai entender a sua linguagem. Facilmente terá proveito para eles a sua comunicação. Do contrário, também pode acontecer. Por melhor que seja elaborada a sua estratégia, seja arrojada para você, talvez para quem está do outro lado, está te ouvindo, não está boa. Eis o valor que tem de você trabalhar a sua inflexão. Você pega um texto, por exemplo, você pode, nesse texto, colocar ele em negrito. Você vai lembrar que naquela parte do texto, você tem que criar mais inflexão, dar ênfase àquela parte do texto, para que o público entenda a importância daquele trecho das palavras. Então, lembrando aqui, nós já estamos aproximando do final, para concluir. Você pode grifar o texto para criar realmente valor àquela palavra, trazendo ênfase, trazendo vida a ela, mais importância, destacando mais algumas partes do texto, inflexionando. Você vai lembrar, se você grifar, se você sublinhar aquela parte do texto, tu precisa trazer força àquela parte da apresentação, da sua fala. Isso vai ajudar bastante. Muito cuidado nessas inflexões, como, por exemplo, as expressões de ironia, de sarcasmo. Faz parte, sim, da comunicação, inflexionar as palavras usando a ironia, o sarcasmo, mas cuidado com os exageros, principalmente usando a ironia e o sarcasmo, tá? Muito cuidado. Então, observe a cada apresentação, por exemplo, que você vai fazer, analise criticamente como foi, se analise, grave e reveja como foi. Se você perdeu muitas oportunidades de inflexionar certas palavras, às vezes o texto ele te dá uma proposta de você inflexionar, dar uma emoção, dar uma ênfase. Perceba no seu conteúdo se você perdeu as oportunidades ou se você explorou muito bem as inflexões de forma adequada. Avaliar dessa forma crítica vai ajudar muito a você fazer correções necessárias para suas próximas apresentações. Você vai ajustar isso e as suas apresentações ficarão cada vez melhor. Tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha entendido. Eu não vou me alongar mais aqui. Esse tempo ele é curtinho, mas a gente vai deixar para falar mais depois. É muito importante a inflexão na comunicação para você transmitir as ideias, as verdadeiras intenções. Essa técnica precisa ser aprimorada, praticada, analisada, avaliada constantemente na sua comunicação para quê? Tenha riqueza, tenha vida. Se estiver faltando as inflexões, você precisa realmente estudar um pouco mais de como inflexionar. Nosso objetivo é esse, ajudar você a falar com segurança, com autoridade e credibilidade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, gratidão aí pela presença de todos. Forte abraço e até a próxima live. Valeu, galera!